Pai, nós te louvamos por mais uma noite de ensino, pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor revitalize os nossos pensamentos, o Senhor mantenha Amém. nossas mentes ligadas no seu ensino, na sua palavra, porque essas duas lições, elas conectam muito a palavra, né? Que Deus nos abençoe e abençoe Amém. o Senhor como ministro da palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, então é o seguinte, nós vamos iniciar a lição número 11, né? Está na página 196 da sua apostila. Por favor, fiquem com as suas apostilas em mãos e, muito importante, com a sua Bíblia em mãos, né? Porque nós temos vários textos bíblicos e eu vou pedir a vocês que participem lendo, né, esses textos que vão estar indicados e também, claro, fazendo perguntas, fazendo comentários, observações, né, trocando ideias, experiências. É uma aula, né? E a gente precisa fazer com que essa aula seja bem interativa mesmo, tá bom? Então, página 196, eu vou colocar aqui na tela os slides e aí a gente já começa a nossa conversa. Vamos lá. Ok? Todos estão vendo aí, né? Então, vamos começar, tá? É a lição número 11, o ministério externo da igreja, né? Vocês sabem, claro, que esse módulo, o módulo de Bibliologia 2, né? Ele trata dessa relação da igreja com as escrituras, ou de que forma a igreja está descrita, conceituada, ensinada, doutrinada dentro das escrituras sagradas, né? E como nós sabemos muito bem, Deus decidiu ministrar ao mundo através da igreja. Não foi através dos anjos, né? Não foi através de outro recurso que não seja nós mesmos, né? Jesus se fez homem, como nós sabemos muito bem, habitou entre nós, e ele trouxe, ele foi, digamos assim, o primeiro missionário, né, que Deus enviou ao mundo para falar sobre a salvação em seu próprio Filho, tá bom? Então, vamos ver aí as bases para o ministério externo. Então, eu convido você vai acompanhando aí, né, página 198 da sua apostila, né? Quais são as bases para o ministério da igreja? A primeira coisa importante que tem que ser citado nesse momento é que a base deste ministério externo é a grande comissão que foi instituída, estabelecida por Jesus. E agora vamos começar a leitura dos textos bíblicos. Por favor, quem está em mãos aí, ó, já lê Mateus 28, 19 e 20. Outro irmão já separa Lucas 24, 45 a 49. E outro vai separar já Marcos 16, 20. Vamos lá? Vamos lá, Mateus 28, então. Ok. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ok. Obrigado, Vera. Então, aí está o texto bíblico áureo, digamos assim, né, da grande comissão, o comissionamento, né? Nós diríamos assim, Jesus é a missão e nós nos tornamos a comissão, né? Cooperadores da missão de levar a mensagem salvadora de Deus ao mundo por intermédio de Jesus, o seu Filho. Está aí no texto, então, de Mateus, que a Vera acabou de ler, esta referência muito clara, quando Jesus está dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações. Quer dizer,
O discípulo é aquele que segue os ensinamentos do mestre. Discipulado tem a ver com disciplina, né? Que é ter uma vida com Deus, buscar a Deus, ter uma vida disciplinada em termos das nossas relações com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com o propósito de Deus conosco, né? Vamos então para Lucas 24, 45 a 49. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ok, Matusalém, obrigado. Gente, uma coisa muito importante neste texto que o Matusa acabou de ler é o que diz respeito à orientação de Jesus, dizendo: não saiam da cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus está dizendo que para levar a mensagem de salvação, que para poder anunciar a Cristo e a salvação, é indispensável a presença do Espírito Santo na vida de todos os crentes. Então, a dinâmica espiritual para alcançar o mundo é a capacitação do Espírito Santo. Claro, não somos nós quem convencemos as pessoas do pecado e da justiça e do juízo, mas é o Espírito Santo quem convence. Não somos nós que convencemos a pessoa de que ela está no estado de pecado e que ela precisa se arrepender. O que nós fazemos é anunciar a mensagem. Quem convence é o Espírito Santo. Quem abre os olhos espirituais daquele que está perdido, para que ele se reconheça pecador, morto espiritualmente e que precisa de Jesus, é o Espírito Santo. Então, a dinâmica espiritual para alcançar o mundo é a capacitação que vem pelo agir e até mais que isto, né? Pela presença do Espírito Santo, que, conforme Jesus disse, ele habita em nós. Vamos para Marcos 16, 20. A palavra diz, então, Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, sinais que se seguiram. Amém. Amém. Obrigado, Chiquinho. Então, o que a Bíblia está dizendo, né? Que nós temos que lutar pela redenção dos perdidos, assim como nós fomos redimidos, não é? Então, é um convite, e é mais do que um convite, né? É um comissionamento do Senhor, que nós precisamos olhar para aqueles que estão em trevas espirituais. Cabe à igreja, nós fomos comissionados por ele, pelo Senhor, para levar essa mensagem, né? Nós não podemos ficar presos apenas aos nossos objetivos, as necessidades que temos, os sonhos que queremos que Deus realize, né? Muito centrados em nós mesmos, naquilo que nós sempre estamos precisando, né? Porque vamos precisar de coisas a vida toda, enquanto nós estivermos aqui. Mas nós temos que ter o sentimento que vai para fora das quatro paredes, né? Que vai buscar aqueles que estão lá fora, longe do Senhor, anunciando Jesus e levando-os para a casa de Deus. Este é o ministério externo da Igreja de Cristo Jesus. É a obra principal, é a mais necessária, né? Vamos em frente. Segundo, né, nós estamos falando sobre as bases para o ministério externo. O primeiro foi a grande comissão,
E agora vamos falar sobre o grande amor de Cristo. Então, irmãos, por favor, Bíblias em mãos aí, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, e ainda segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por favor, quem tiver em mãos, pode ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ok, Ricardo, obrigado. Veja, irmãos, o que Paulo está dizendo é muito direto, sem rodeios, sem que precise grandes interpretações, porque no versículo 5, ele dá uma ordem direta aos filipenses, e para nós, é claro, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou, dependendo da versão que você tem aí, né? Você vai encontrar, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, se tornou semelhante aos homens e ainda se tornou servo e deu a sua vida em resgate de todos nós, tá? Então, esta deve ser a atitude da Igreja de Jesus. A mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma vontade, o mesmo desejo de ganhar para Deus aqueles que estão longe do caminho da reconciliação. Vamos, então, para outra referência, por favor? Sim. Então, está escrito em 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Obrigado, Regina. Então, aí está a palavra. Qual é o desejo do Senhor? É que ninguém se perca, que todos sejam salvos, que todos alcancem o favor de Deus, que permaneçam fiéis ao chamado para a salvação, que não se desviem. Esse é o desejo dele, do Senhor, né? Como os cristãos aguardavam Jesus para aqueles dias, Pedro então está dizendo assim, alguns acham que a promessa do Senhor em voltar, que ele está falando sobre o arrebatamento da igreja, na verdade, né? Alguns acham que está demorando, mas não é que esteja demorando. Acontece que o Senhor é longânimo e não quer que ninguém pereça, né? Por isso Jesus veio ao mundo. Então, os crentes devem ter o amor de Cristo e demonstrá-lo aos perdidos. Né? Não existe pregação mais eficiente, mais convincente do que aquela que nós pregamos com a vida. É isso que a Escritura está ensinando. Irmãos, só um minutinho, que a irmã Lúcia me mandou aqui a mensagem dizendo que está aguardando permissão para entrar. Então, eu vou sair desta tela apenas por alguns instantes, tá bom? Depois a gente retorna. Deixa eu só... ok. Vamos ver. Creio que agora sim, né? Irmã Lúcia está participando. Perfeito. Ótimo. Que bom. Bem-vinda. Vamos em frente. Obrigada. Então, irmãos, continuando, né? Os crentes devem ter o amor de Cristo e demonstrá-lo aos perdidos. A volta do Senhor Jesus, nós não sabemos quando se dará, temos a promessa e a garantia dele de que haverá novos céus, nova terra, que ele vem buscar o seu povo,
mas nós não sabemos este dia. Enquanto isto, nós temos que lutar pela salvação daqueles que ainda não estão salvos em Cristo Jesus. Estamos falando justamente desta comissão e das bases disto, ok? Vamos em frente? Quais são os tipos de ministérios, né, externos que a igreja tem, né? Nós temos alguns símbolos nas Escrituras que nos ajudam a entender isto. Um deles está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quem pode ler, por favor? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ok. Então, Jesus usou como um elemento simbólico o sal, porque a importância que o sal tinha naquela época era enorme, era um bem muito valioso, né? Tanto é que o nosso termo salário vem daí, né? Os pagamentos eram feitos com sal, tal é a importância que o sal tinha naqueles tempos. Claro que tem importância hoje também, não diminuiu, porém hoje nós temos outros recursos aí, né? Mas naquela época o sal era realmente um elemento muito valioso. E Jesus disse: vocês são este sal, né? Para que serve o sal? Está ali no primeiro subtópico ali, né? O crente deve ser um elemento temperador de decência e fidelidade em um mundo degenerado. Então, o sal, ele tempera, ele dá sabor, ele torna as coisas boas, agradáveis, né? E o crente, quando ele é firmado mesmo, a sua vida está fortalecida nos padrões de Deus, ele se torna esse elemento que dá sabor, que dá tempero para a família, para o seu local de trabalho, para a sua igreja, para a sociedade em geral. E também, quando fala de um mundo degenerado, é porque entre as qualidades que o sal possui, está a de conservar, evitar que degenere, que se estrague, que apodreça. Então, o crente, ele é isto nas mãos de Deus. Ele evita que a sociedade se torne ainda mais corrompida, apodrecida, degenerada. Por quê? Porque ele é o sal. Ele é esse elemento de Deus que representa aquilo que Deus tem de melhor na face da terra, né? Também deve representar a conservação dos padrões morais, foi o que eu citei há pouco, né? Graças à Igreja do Senhor Jesus, que guarda, preserva, pratica, zela pelos valores bíblicos, pela ética bíblica, pela moral cristã, é que a nossa sociedade não está pior, né? Graças a Deus por isso. E também, claro, esse ministério, né, simbolizado pelo sal, ele deve representar a verdade. E como nós sabemos, né, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, é isso que a Escritura está nos ensinando. Vamos para frente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, sabe que é só abrir o seu microfone aí e participar, ok? Vamos então começar pela leitura do texto bíblico, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Muito bem, ótimo, né? Então, veja, a preocupação do apóstolo Pedro está no caráter dos cristãos. Por quê?
porque ele diz o seguinte: se alguém quiser falar mal de vocês, como se vocês fossem malfeitores, eles devem observar as boas obras de vocês, e ao invés de falar mal, que eles sintam-se inclinados a glorificar a Deus devido à sua boa postura, não é? Os descrentes, eles observam a vida dos crentes para ver se estes estão à altura daquilo que testificam. É aquilo que nós já ouvimos falar e nós mesmos já citamos várias vezes, né? As tuas obras, as tuas atitudes falam muito mais alto do que as tuas palavras. Então, mais do que pregar doutrinas, né, ensinamentos bíblicos, o descrente quer ver se isto realmente acontece de verdade na vida de alguém, para que ela possa acreditar que também vai fazer diferença na vida dela. Né? Então, nosso compromisso é esse. Nós somos o sal da terra, as pessoas precisam sentir esse sabor que nós temos e também ver como a nossa vida faz diferença nos ambientes, né? Torna os ambientes mais respeitosos, menos obscenos, né? Menos palavrões, menos gracejos indecentes, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Por quê? Porque ali tem um crente, tem um cristão ali. E ele é o sal, ele evita que aquilo se degenere, né? O nosso alvo, então, é alcançar as pessoas por todos os meios e assim corresponder ao chamado da grande comissão, né? Então, esse deve ser o alvo de todos os crentes, sem exceção, né? Ainda que nós tenhamos lutas e dificuldades, porque todos as temos, mas não podemos perder esse alvo, que é atender ao chamado da grande comissão e cumpri-lo, né? Vamos em frente. Agora, o outro símbolo que Jesus se referiu, comparando então os cristãos, ele diz: vocês são a luz do mundo. Quem pode ler então, por favor, Mateus, capítulo 5, versículo absolutamente escuro, que não consiga enxergar a sua mão à sua frente. Mas se você acender um palito de fósforo no meio dessa densa escuridão, o que acontece? Aquela pequena luz impacta fortemente a escuridão. Mas não é apenas isso, né? A luz também revela os nossos erros. É isso que Jesus está dizendo, né? Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo, né, de alguma coisa, mas coloca em cima. Por quê? Porque é preciso revelar, mostrar o que está diante de nós. Então, a luz de Cristo, que brilha através dos crentes, revela aos perdidos a sua real condição de pecado, de morte espiritual, e faz com que eles reconheçam que eles estão perdidos e precisam de Jesus. Então, a luz do crente, quando ela brilha desse modo, ela vai levar o pecador à visão, à consciência, à compreensão de que ele precisa de Jesus
para que possa ser salvo, perdoado, purificado dos seus pecados, ter uma nova vida e saber que vai ter vida eterna, né? Vamos ler então Efésios 5, 8 a 11. Assim diz a palavra: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Muito bem. Amém. Daí uma palavra muito forte de Paulo, né? Conforme a gente já conhece a forma como Paulo expressa a sua fé, a sua convicção no Senhor, né? E ele está deixando muito patente isso para os crentes da igreja de Éfeso. Vocês não podem ser cúmplices, coparticipantes, né? Complacentes com o pecado. Vocês são a luz. Vocês são a luz que precisa dissipar essas trevas, mostrar para essas pessoas que o caminho que elas estão andando é um caminho de morte, né? E Paulo ainda diz, olha, vocês outrora eram assim também. Vocês estavam nessa condição, mas agora vocês tiveram um encontro com o Senhor, a mensagem foi pregada, vocês entenderam, vocês creram, vocês aceitaram, né? Então esta é a mensagem, né? Essa simbologia, então, do sal e da luz. Cada crente individualmente é sal e luz, e a igreja também, como corpo de Cristo, também é sal e luz, né? Vamos falar então sobre a capacitação para o ministério. Já temos uma referência aí, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem pode ler? Pastor Paulo, só compartilha a tela para nós, por favor. Ah, não está aparecendo aí? Ah, desculpe, Não. então peraí. Peraí, por favor. Tá aparecendo sim. Tá aparecendo, sim, normal. Sério, para mim Tá não parece normal? nada. Estranho. Às vezes, Matusa, você apertou alguma coisa para tirar a tela, pode ser. Veja Tá bom, aí. deixa eu ver aqui. Abre o olho, japonês. Ok? Podemos seguir enquanto o Matusalém tenta resolver? Então vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Por favor, quem pode ler? Vamos lá, gente. Quem vai ler? Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ok. Então, aí está a capacitação para o ministério externo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, para poder ministrar a mensagem salvadora de Cristo com autoridade, né? A autoridade espiritual, é preciso estar revestido do Espírito Santo de Deus. Senão não há como ser uma testemunha eficiente. Senão a nossa mensagem vira discurso. Pode ser bonita, bem organizada, né, bem elaborada, né, pode ser até encantadora, mas não vai levar o pecador ao arrependimento. Para isso, nós dependemos exclusiva e inteiramente do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que estar preparados, né? Porque é o Espírito que nos move, né? A Escritura diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E este amor é o amor que nos leva a amar as almas, amar os perdidos, amar como Jesus amou, né? Bem, a receptividade, então, dos crentes. Se os crentes querem ser instrumentos de Deus, devem entregar-se ao seu propósito e dedicar-se à tarefa que lhes foi determinada. Então, se
nós queremos ser instrumentos, né? O que temos que fazer? Uma entrega ao propósito de Deus. Eu acho que cabe aqui uma nota, né? Um comentário. A igreja primitiva, como nós sabemos, a maioria das pessoas eram pessoas pobres em termos materiais, não eram pessoas que tinham dinheiro. Claro que tinham alguns convertidos, inclusive dentro do próprio Império Romano, mas a maioria dos cristãos eram pessoas sem recursos materiais. Não tinham como construir igrejas, nem era o objetivo deles, mas mesmo que tivesse sido naquela época, eles não tinham recursos para isso. No entanto, irmãos, a igreja cristã crescia, ela se multiplicava quase que numa progressão geométrica. Por quê? Porque cada cristão, dentro da sua área de atividade, anunciava o evangelho de Jesus. O padeiro, enquanto ele amassava o pão, e a pessoa estava aguardando o pão lá, ele falava de Jesus. Sabe, Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, então, ele é o Salvador, ele é enviado de Deus e tal. O ferreiro, enquanto os cavalos eram colocados lá para ele trocar as ferraduras ou fazer qualquer conserto, enquanto ele fazia isso, ele evangelizava, ele anunciava Jesus. O viajante, aquele que saía, era comerciante, ia pelas estradas do Império Romano, tão bem policiadas, né? Enquanto ele fazia o seu trabalho de vendedor, ele parava lá para vender o seu produto, ele anunciava Jesus. Portanto, eles se dedicavam a essa missão, a comissão, né, de anunciar a Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. Lá na faculdade, lá na empresa, lá na família, lá no condomínio, lá no trânsito, seja onde for, temos oportunidade, a gente fala de Jesus. Olha, Deus ama você, sabia? Será que me ama mesmo? Estou com tanto problema. Olha, se você entregar o teu caminho ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai... Enfim, né? Deus sabe como usar a cada um de nós. Bom, os crentes, então, conforme está aqui dito, né, no nosso material, devem ser treinados para essa tarefa. É importante ser treinado para falar de Jesus, né, saber o que dizer, que textos bíblicos usar, ou se não tem muita habilidade assim, mas que dê o seu testemunho e conte o que Deus fez na sua vida, já estará anunciando, né? Vamos em frente. Encorajamento para os crentes tímidos. Temos aí 2 referências nesse slide, por favor. Alguém abra em Êxodo, capítulo 4, versículos 10 a 12, e depois outro lerá Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Vamos lá? Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Ok. Observem, irmãos, o seguinte, né? Nós temos uma frase que a gente usa muito por aqui, que é o seguinte, né? Deus não chama, ou melhor, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita. Tem alguém com o microfone ligado? Só um instantinho, por favor. Ok. Então, o que acontece? Moisés, ele próprio se via como uma pessoa que não tinha condições de cumprir aquele chamado. Ele dizia: eu, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu tenho dificuldade para falar, eu não sei me expressar.
Mas Deus disse, não, mas eu criei a boca do homem, portanto, você vai fazer, porque eu estou escolhendo você, e quando eu escolho, eu dou condições de fazer. Né? E aí, nisso se vê a glória de Deus, para que ninguém diga, eu estou fazendo isso porque eu sou muito capaz, né? Eu estou muito preparado, sou muito estudioso, ou isso, aquilo. Não, para que a pessoa diga, eu só estou podendo realizar isso porque Deus tem me dado capacidade. Esse é o princípio, né? Então, aí está esse texto bíblico que fala sobre a condição de Moisés, mas também o chamado de Deus. Agora sim, por favor, Filipenses, capítulo 3, 12 a 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Tem mais uma, né? Aqui. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ok. Então, veja, ninguém mesmo no reino de Deus deve dizer assim, eu não posso fazer nada porque eu não tenho condições de fazer. Todos podem fazer, até aqueles que são tímidos, né? Ou que são introvertidos, que não conseguem falar em público, que não conseguem se expressar quando tem muita gente por perto, entram num estado, né, de nervoso, suam frio, às vezes travam, né? A pessoa diz, não, eu não tenho condições. Deus dará condições, né? Porque quando ele chama, ele próprio capacita. Paulo está dizendo isso, eu sei que eu ainda não cheguei lá, né? Eu ainda não sou aquilo que eu devo ser, mas eu não fico preocupado com isso, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, eu vou para o alvo, né? Eu olho para frente, para Jesus, e vou seguindo para que ele me ajude e para que eu possa fazer a sua obra. Ok? Vamos lá, então. Instrumentos do ministério externo, né? Quais são os instrumentos? O nosso autor aqui da apostila, estou na página 206, ele fala sobre o seguinte, os crentes, desculpe, os crentes individualmente são instrumentos deste ministério externo. O que temos em Atos 8, 26 a 34, por favor, quem pode ler, e depois, já em seguida, outro irmão, irmã, Atos 10, versículo 2, e depois o versículo 24. Vamos lá? Atos 8, 26. Ok. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ok. Obrigado, pastor André. Então, aí nós temos um exemplo bíblico fantástico, que é de Filipe,
que se aproximou dessa carruagem. Lá estava esse homem que era um oficial da rainha de Candace, e esse homem estava lendo o profeta Isaías. Olha que oportunidade. Aí Felipe explicou as escrituras para esse homem, como nós sabemos, ele se converteu, foi batizado nas águas, veja, e levou o evangelho para a Etiópia. A gente não sabe exatamente o que aconteceu depois em relação a esse mordomo, mas com certeza o evangelho de Cristo também se expandiu lá. Então, individualmente, cada cristão é instrumento nas mãos de Deus do ministério externo da igreja. Mas também as famílias, não só os crentes individualmente, mas também as famílias. Né? Vamos ver Atos, capítulo 10, versículo 2 e o versículo 24. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E o versículo 24? Uhum. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Ok. Não, desculpe, 24 é outro. Tá. No outro dia, continuando, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ok, agora sim, obrigado, Ricardo. Então, Cornélio e seus parentes e alguns amigos foram convidados para esse culto, né, para essa reunião na casa de Cornélio. Então, a nossa família também pode ser instrumento do ministério externo, né? Externo que a gente se refere, né? Externo à igreja, templo, instituição. Né? Nós podemos e devemos fazer isso, levar as pessoas, convidar as famílias, né? Levar. Claro que agora não podemos fazer isso, tendo em vista essa situação da pandemia, mas assim que possível, quando retornarmos, convidar uma família não crente, não salva, para ouvir a palavra, ouvir um cântico, receber oração, e deixe que o Espírito Santo fará a obra. O nosso trabalho é semear, né? O semeador não faz a semente brotar. O semeador não faz a semente crescer. O semeador semeia. Quem faz ela brotar e crescer é Deus. É Ele que opera isso, né? E também todos os crentes em uma igreja. Então é preciso mobilizar a igreja para a obra de evangelização. Esse é um trabalho importante, uma mobilização. Por quê? Porque senão há uma tendência, isso ocorre com todos nós, de nós
é fatalista, você não tem esperança de que virão tempos melhores e que tudo vai dar certo e tal. Nós temos esperança, sim, só que a nossa esperança não está na melhora do mundo. Por quê? Porque a própria Escritura já fala que o mundo jaz no maligno, que o mundo está condenado mesmo, não é? Que Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, essa terra será transformada, enfim, aquilo que nós já conhecemos em boa parte. Por favor, textos bíblicos em mãos. Então, o primeiro é Apocalipse 12:12, depois 2 Timóteo 3, 1 a 5, e ainda 1 Timóteo 4, 1 e 2. Vamos lá? Apocalipse 12:12. Por isso alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Assim, fazendo um comentário, talvez não muito agradável, né, de nós crentes ouvirmos, mas parece que Satanás tem mais consciência do seu próprio fim do que, às vezes, os cristãos da volta de Jesus. Então, o inimigo, ele trabalha como? Tranquilo, sossegado, num ritmo bem lento? Não, trabalha com fúria. É o que João escreve. Por quê? Por que ele trabalha furioso? Essa fúria, porque ele sabe que é pouco tempo que lhe resta. E como ele veio senão a matar, roubar e destruir, esse é o empenho dele. Ele quer cumprir o seu papel, porque ele sabe que o fim dele já está devidamente determinado, ok? Vamos para 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sim, pastor. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ok. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ok. Então, veja, essa descrição que o apóstolo Paulo faz do perfil dos homens dos últimos tempos, né? Como está escrito ali, parece que ele está falando do século XXI, não do primeiro século. Por quê? Porque, essencialmente, o homem não mudou. O que mudou foi a forma, a tecnologia, os avanços da ciência. Isso mudou. Mas o homem, essencialmente, é o mesmo. Então, esse meio ambiente onde a igreja está inserida é o caos social. Nós estamos vivendo isso, né? A violência doméstica, violência contra mulheres, contra crianças, contra idosos, policiais matando inocentes na rua por causa de preconceito racial. Vemos toda sorte de ataques, né, terroristas que ocorrem seguidamente em vários países do mundo, a grande pobreza que se vê, o caos social de vários países da África e outros países também. Quer dizer, a igreja está dentro desse ambiente. Também uma política maligna, corrupta, interesseira, que tira de quem não tem, que enriquece a quem já tem muito. Quer dizer, tudo que contraria explicitamente os princípios de Deus. Crises internacionais, né, países que se confrontam, se defrontam por causa de ideologias, de pensamentos, de disputas. E, claro, também as forças da natureza, que são incontroláveis.
haja vista esse vírus aí, né? Quem pode controlar? O homem pensa que está no controle do planeta, mas não está, nunca esteve, e nem estará, porque tem forças superiores a ele, né? Então, dentro desse ambiente é que a igreja está inserida. Cabe a nós entendermos claramente qual é o nosso papel dentro dos princípios bíblicos, não dentro de princípios, às vezes, que são doutrinas confessionais, denominacionais, mas dentro de princípios bíblicos, porque a palavra de Deus é ela que se cumpre, é por ela que Deus vela, não é? Não pelas doutrinas de homens, mas pela sua palavra, né? Vamos ver 1 Timóteo 4, 1 e 2. Oi? Pastor, por favor, me permita só Pois não. acrescentar uma coisa que a gente tem visto nos últimos dias aí também. Também a cegueira espiritual, né? Sim. Por mais que nós crentes tentemos mostrar todas essas evidências e que todas essas evidências têm a ver com tudo isso que está acontecendo, que está por acontecer, também a cegueira espiritual, inclusive não só dos não crentes, mas também dos crentes, né? Ok. Em determinado momento estão perdendo ou se perdendo, né? E isso é uma coisa que deve nos incomodar ainda mais, porque essa perseguição, todas essas coisas que o pastor falou, muito tem a ver com essa cegueira espiritual. O óbvio está acontecendo, essas situações estão acontecendo, a corrupção está aumentando, o egoísmo, tudo isso que foi falado agora em 2 Timóteo, que a gente que foi acabado de ler. Como o pastor falou, parece que nós estamos, isso não foi escrito no primeiro século, sim, agora nos últimos tempos, e ainda assim as pessoas não enxergam o que está acontecendo. É verdade. Como você bem lembrou, né, é uma cegueira espiritual, ou seja, é aquela história, eu vejo, mas não enxergo. Quer dizer, eu vejo os fatos, mas não tenho a visão espiritual dos fatos. Então, eu estou cego espiritualmente. E eu prossigo imaginando ou entendendo essas situações como algo normal, é assim mesmo, não tem nada por detrás disso. Quando que, na verdade, o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, a gente entende a natureza de todos esses males. Por isso a Bíblia nos adverte, né? Vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas e de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, o que acontece? Paulo está escrevendo a Timóteo de uma forma admoestadora, né? Advertindo o seu jovem discípulo de que se infiltraria dentro da igreja cristã homens com doutrinas de demônios e falando que são de Deus. Né? Porque se alguém entrar na nossa igreja e falar essa doutrina que eu vou ensinar é de demônio, é claro que a gente vai rejeitar. Mas essas doutrinas entram de forma sutil. Como disse alguém, não existe mentira pior do que aquela que está muito próxima da verdade. Isso engana as pessoas. E as pessoas começam a acreditar em toda sorte de doutrina. Por quê? Porque como não consegue encontrar realização espiritual dentro daquilo que a Escritura já ensina, começam a procurar outras para ver se consegue satisfazer a sua necessidade, a sua curiosidade em termos espirituais, em termos de teologia, de doutrinas, e acabam aí sendo envolvidos. Então, a Escritura está nos advertindo. Por quê? Porque a igreja está dentro deste ambiente. Ok, temos ainda aí, né, citando o avanço tecnológico. É um ambiente onde a igreja está inserida.
Então, o que ocorre, né? A tecnologia tem corrido numa velocidade, num dinamismo tão intenso que é quase impossível acompanhar esses avanços, todas essas mudanças, todas as novidades tecnológicas que chegam, que são criadas, e que modificam de forma substancial a sociedade. E modificam de que maneira? Modificam desde os valores e princípios desta sociedade até o modo como esta sociedade se relaciona com as outras pessoas e se relaciona também com o trabalho, educação, igreja e etc. Né? O avanço tecnológico não é ruim, jamais. Não vamos dizer, não, isso aí é do diabo. Não é assim. O avanço tecnológico é produto da inteligência humana. E a inteligência humana é criação de Deus. Foi Deus quem nos fez inteligentes e capazes. É o uso das coisas, a motivação para o uso das coisas é que determina se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim, se está dentro do plano de Deus ou não está. Mas o fato é que o avanço tecnológico abrange todos nós, né? Nós estamos aqui tendo uma aula, claramente aí, virtual, podemos conversar, trocar ideias, os nossos cultos são transmitidos, né? Também de forma virtual, e muita gente interage, manda mensagem, glorifica a Deus escrevendo. Então, veja, a igreja está inserida nesse contexto. E volto a frisar o que eu disse há pouco. Nós precisamos entender claramente qual é o nosso papel nesse contexto. Qual é o nosso lugar como crentes. Qual é a nossa forma de atuar nesse ambiente. De que maneira nós interagimos com esse ambiente e com aquilo que está dentro dele. Eu penso que essa deve ser a nossa reflexão, né? E a igreja prossegue sua obra na terra, graças à presença do Espírito Santo. Se não fosse ele, se o Espírito Santo fosse retirado, não haveria como levar qualquer pessoa a Cristo. E a igreja só consegue avançar porque o Espírito Santo está presente. Agora, ele está presente aonde? Ele habita em nós. Isso é muito importante. A presença do Espírito Santo é no templo de Deus, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, a igreja está em todo lugar onde esteja um crente em Jesus. Vamos em frente. Temos vários textos, por favor, se preparem aí, ok? A oposição se multiplica, né? Vamos entender, é a oposição que se multiplica. As trevas espirituais dos últimos dias fornecem uma oportunidade para a igreja resplandecer e denunciar o pecado. Por favor, João, capítulo 3, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ok? Então, as trevas espirituais, né, dos últimos dias dão a oportunidade para que brilhe a luz dos salvos. Claro que aquele que está fazendo coisa errada não quer que ninguém veja o que está fazendo. Por isso ele faz escondido, digamos assim, ele faz no escuro. Agora, quando resplandece a luz, as pessoas identificam a coisa má, a coisa errada que está sendo feita. Assim deve ser a vida da igreja em relação ao pecado daqueles que estão longe do Senhor, né? E Satanás é quem inspira o ódio à igreja de Cristo. Por isso Paulo ensina muito bem a gente lá em Efésios, né? Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano físico, mas é contra as hostes espirituais da maldade, né? Contra os demônios, contra o levantar-se do mundo espiritual maligno contra a igreja de Cristo. E é Satanás que inspira esse ódio à igreja, inspira a perseguição, inspira o ódio por causa dos valores que a igreja acredita e prega e defende,
sobre a família, sobre homem e mulher, sobre educação de filhos, sobre o uso do dinheiro, sobre a sua relação com a política. Quer dizer, a igreja tem valores, mas o inimigo inspira o ódio. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade em mutação. Aquilo que era certo para a sociedade há 50 anos, hoje já não é mais. Só que a igreja ela não muda os seus valores conforme muda a sociedade na sua forma de pensar. Porque a igreja crê num Deus no qual não existe sombras, mudanças, não existem variações. Os valores de Deus não ficam mudando ao longo dos anos. Então, quando nós estamos vivendo uma época em que todo mundo acredita que aqueles valores de Deus são bons, então a mídia defende, as pessoas, até os não crentes exaltam. Mas quando vivemos um tempo, como esse que vivemos agora, em que a sociedade está perdida, pervertida no pecado, em tudo que é contra Deus, aparecem os crentes defendendo o que Deus ensina. Ah, mas hoje não é mais assim. Essa gente está errada, são fanáticos, fundamentalistas, são radicais e outras nomenclaturas aí que se usam para tentar definir o comportamento da igreja, né? A oposição externa, né? A oposição externa, né, que está fora da igreja, é a perseguição propriamente dita, que até hoje ocorre de maneira velada, vamos dizer assim, em países democráticos, como é o nosso caso, em muitos outros países, cuja perseguição não é explícita porque as leis dos países protegem os cultos, mas existem outras formas de perseguição. Mas também temos aquela perseguição explícita, que está na lei dos próprios países, que são contrários não só à igreja cristã, mas a qualquer tipo de fé, qualquer tipo de religião. E aí matam crentes, queimam igrejas, não é? Os crentes são mandados embora dos seus empregos, são colocados à margem da sociedade, isso acontece, né? Mas, infelizmente, temos também uma oposição que é interna, que acontece dentro da própria igreja. Quem vai ler, por favor, 2 Pedro 2:1? E outro já prepara Mateus 24:13, e outro já prepara Efésios 6:10-18. Assim diz a palavra. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que hoje resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ok, essa oposição interna tem uma palavra que a Regina leu na versão dela, que é a palavra dissimulação. Dissimular significa transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Isto é dissimulação. E Pedro está dizendo, pessoas vão se introduzir na igreja e vão criar uma oposição ao verdadeiro evangelho. Também temos que estar alertas quanto a isso. Vamos a Mateus 24:13. Mateus 24:13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ok, firme até o fim. Agora, Efésios 6:10-18. Efésios 6:10-18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ok, obrigado, pastor. Veja, o que Paulo está dizendo é sobre essa armadura, né? Ele faz essa analogia, né, com a vestimenta de um soldado romano, e ele diz o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus. E nessa armadura, ele vai citar a palavra, a oração, a fé, o capacete da salvação. Veja, o crente, ele precisa estar revestido destes elementos, né? Não é só de conhecimento bíblico, não. Saber a Bíblia é fundamental, é claro, é o caminho por onde você começa a entender o que você deve viver. Mas não é só esse conhecimento, mas é também a questão da oração, da busca, né, da comunhão com Deus através da meditação na palavra e do uso da espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. A fé é um instrumento de proteção. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, não em nós. E é Ele que nos guarda, né? Muito bem, vamos em frente. A oposição derrotada pela igreja. Deus estabeleceu a igreja e a fez vitoriosa. Ponto final. Pode perseguir a igreja quando quiser, pode fazer o que quiser. Deus foi quem estabeleceu a igreja. E ela vai vencer, né? Os propósitos de Deus serão cumpridos integralmente. Não vai chegar lá naquele dia e dizer assim: tudo terminou, Jesus voltou, levou o seu povo, mas ficou a obra incompleta. Não, não é assim. Deus não deixa as coisas incompletas. Vai se cumprir integralmente. E a igreja é a morada de Deus. Vamos ler então esse Efésios 2:22, por favor. Efésios 2:22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Ok, então nós somos a morada de Deus no Espírito, né? Como eu citei antes, a igreja primitiva não tinha templo, né? Tinha o templo, quer dizer, o que tinha sobrado, né, do templo de Salomão, né? Tinha as sinagogas, que eram os locais de doutrinação, mas a igreja de Jesus não tinha um templo. Aonde estava Jesus? Onde estava ele? Morando na vida de cada um dos seus servos, né? É isso que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, outro Conselheiro, que fique convosco, que o mundo não conhece, no mundo não vê, mas vós o conheceis, porque ele está junto de vocês e ele habita em vocês. Portanto, isso nos faz claramente morada de Deus, né? Vamos para frente. Os desafios diante da igreja, né? São muitos. O diabo sempre está pronto a oferecer uma forte justificativa para nos acomodarmos aos valores do mundo e perdermos o testemunho distintivo de Cristo e a sua eficácia espiritual. Por favor, alguém lê 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Deus estabeleceu a sua igreja no mundo. Jesus veio ao mundo, amou o mundo, pregou no mundo, morreu,
ressuscitou neste mundo e antes de voltar para os céus, ele estabeleceu a sua igreja aqui. Então, não adianta a gente reclamar, né? Nós temos é que entender, volto a comentar e a dar ênfase, né? Nós temos que entender o nosso papel nesse mundo como cristãos. Nós temos que reconhecer a nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus dentro deste mundo. Quando nós entendemos isso, nós caminhamos bem, né? Vamos para frente. O que está acontecendo aqui? Por que esse slide... agora sim, né? Vamos em frente, então. Né? Que mais? Outro desafio, né? Importantíssimo, que é a questão de sermos santos. O poder do Espírito que em nós habita nos capacita a manter uma vida de santidade. Tá? Por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, e depois o 25. Sim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se, pois, guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bem, jóia, isso mesmo. Então, o que acontece? No meio deste ambiente pecaminoso, afastado de Deus, né, com todo esse caos social e a política e etc. e tal, o desafio da igreja, além de continuar a proclamação do evangelho, porque não há outra forma do homem ser salvo a não ser por intermédio do conhecimento da verdade, tendo um encontro com Jesus, nós temos ainda o desafio de permanecermos santos, separados, distantes, não cúmplices nem envolvidos, não participantes dos atos pecaminosos deste sistema de rebeldia contra Deus que está nesse mundo. Esse é um grande desafio e nós temos que estar preparados também para ele, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor, também está na palavra. Então, é ser santo e proclamar a mensagem. Jesus comissionou seus discípulos para levarem essa mensagem do evangelho ao mundo, citando sua própria missão como exemplo. Por favor, alguém leia João 17, versículo 18 e depois o 20. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Já leu o 20 também? Desculpe. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ok. Então, o que acontece? Jesus disse, né? Assim como o Pai me enviou ao mundo, agora eu envio vocês. E eles, assim como vocês creram em mim, porque eu fui enviado pelo Pai, os outros crerão em mim porque vocês vão falar. Agora eu estou enviando vocês, né? Então esta é a grande missão da igreja, né? Proclamar a palavra do Senhor. E agora, então, nosso último slide aqui, a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? Nós sabemos muito bem, né? Na sua palavra, Deus nos oferece um lugar de segurança no seu reino. Por favor, alguém pode ler 1 João 3:2, outro já separa 1 Coríntios 15, 50 a 54 e Hebreus 6:19. João 3:2. Este de noite foi até Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Não, porque... é primeira epístola, Vera. Perdão.
Primeira Epístola de João 3:2. É que você leu o Evangelho, né? Isso, me Mas perdoa. Isso. Se alguém achar, porque eu estou procurando. Primeira Epístola 3:2. Vamos ver. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ok? Então, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque para vê-lo, ver Jesus como ele é, nós temos que ser transformados nesse processo, né, espiritual, que nós não conseguimos nem descrever a grandeza disso e a forma como isso vai se dar, né? Agora, 1 Coríntios, então, 15, 50, 54. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ok. Então, o mortal precisa se revestir da imortalidade. E o que é corruptível, né, que Paulo se refere ao corpo humano físico corruptível, será revestido de incorruptibilidade, porque será um outro corpo, a semelhança do corpo de Jesus após a sua ressurreição, né? Então, esta é a esperança da igreja, né? A igreja não tem esperança neste mundo. A igreja de Jesus, a bem da verdade, não tem esperança neste mundo. A esperança está neste lugar que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Esta é a grande esperança, um lugar onde vai reinar a justiça, né? Onde não haverá mais caos social, não haverá mais corrupção, não haverá mais eventos da natureza destruidores. Por quê? Porque nesse lugar habita a paz, a perfeita paz. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza. É o lugar de plena estabilidade que vai permear a vida de todos aqueles que estarão lá vivendo com Jesus. Num lugar especial, num lugar de perfeita convivência, né? Não é num lugar assim, né, de contemplação, voando pelas nuvens, aquelas ideias, né? Será uma cidade. Nós vamos andar pelas cidades, nós vamos nos relacionar nessa cidade, com as pessoas, com os salvos que vão estar lá, vai ter a árvore da vida, onde você vai poder chegar lá e comer, né? E muitas coisas que nós nem, como diz Paulo, coisas que não subiu ao coração humano, né? Que nós não entendemos, nunca vimos, né? Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma coisa extraordinária, difícil até da gente descrever, a não ser aqueles mais estudiosos mesmo da palavra, né? Que pode trazer para a gente essas explicações, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então pode ler o texto de Hebreus 6:19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, a esperança da igreja é uma âncora para a alma, né?
que mantém o crente fiel ao Senhor, né? Como diz Paulo, todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Por quê? Porque a sua esperança não está assim, esperando que um dia o mundo será melhor. A esperança está em Cristo, porque ele vive. Por isso que a esperança do crente é uma esperança viva, né? Não é uma esperança assim filosófica, né? Cheia de até de bons pensamentos, sem dúvida, boas intenções, mas ela não é concreta, ela é muito subjetiva, né? E a esperança em Cristo, ela está centrada naquele que vive, naquele que se pode ouvir, aquele que se pode sentir, que se pode estar com ele, né? Porque ele está vivo, está presente. Muito bem. Meus queridos, tendo em vista isso, né, nós concluímos aqui este módulo, e já aqui nessa conclusão eu quero agradecer, né, a vocês aí pela companhia, né, foi um tempo aí bem... Só um minutinho que eu estou tentando me achar aqui. Pronto, me achei. Agradeço a vocês pela participação, pelo envolvimento, pelo interesse de aprender, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Antes de nós encerrarmos, alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta, alguma coisa? O tempo é nosso. Pastor, Sim. encantada com este aprendizado. Que bom, que bom. Bem edificante mesmo, maravilhoso. Que E bênção. até um entendimento, assim, para mim, da minha parte, de algumas coisas que eu não tinha, sabe? Então, Que bom. aumentou o conhecimento, acrescentou. Obrigado. Que é Obrigado, isso? pastor. Eu que agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também, pastor e família. Amém. Alguém mais? Pastor, Pois não? eu reitero o que a Regina falou, né? Que Deus continue lhe abençoando pela boa vontade, pela desenvoltura, por estar conosco, e por cada vida que está aí conosco presente, e por aqueles que por algum motivo não estão, né? Deus seja Sim. glorificado. Eu gostaria que o senhor aproveitasse que nós estamos em mais pessoas e comentasse da quinta-feira, a partir da semana que vem. Claro. Então, o nosso próximo módulo, o módulo que eu vou ministrar para vocês, que tem um nome curioso, né? Identidade teológica. É isso, né, Vera? É isso, né? Identidade teológica. Né? Identidade teológica. Isso. Então, as nossas aulas serão às quintas-feiras, às 19h30. Por quê? Porque na segunda-feira eu tenho aula na faculdade, segunda e sexta. Na terça, como nós voltamos aos cultos presenciais, dentro, né, dos protocolos sanitários, mas já voltamos, então na terça-noite nós não podemos ter aula porque temos culto. Na quarta-noite, né, em consideração ao pastor André e à pastora Cláudia, que são nossos pastores da IMEF em Campo Largo, eles têm culto com os irmãos na quarta-feira. E isso inviabilizaria que eles participassem aqui conosco. Na sexta, como eu falei a vocês, eu tenho aula na faculdade, né, segunda e sexta, então ficou quinta-feira, tá bom? Então você já se prepara, vamos ter aí um tempinho a mais aí, né, porque a nossa aula será não na quinta desta semana, não é agora que vai começar na quinta da semana que vem, tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu, pastor? Obrigado, queridos. Que coisa boa. São Obrigado, momentos pastor assim, ainda que cansado do trabalho e tudo, porque trabalhar home office parece que é bom, mas não é cansativo. É cansativo. Sei como é que é. Eu posso te dizer que essas aulas de segunda têm sido revitalizantes. Assim, Graças a Deus. Como se eu não tivesse feito nada o dia todo, tá? De tão gostosa que é a aula, de tão edificante que tem sido o ensino. Glória a Deus que Deus por lhe isso. abençoe e te recompense por tudo que você tem feito. Amém, amém. Eu recebo. Vamos lá? Foi bênção, Paulinho. Muito obrigado. Um tema extremamente relevante, importante, um tema que precisamos resgatar e falar cada vez mais, né?
Senhor Sim. Jesus está aí às portas, são os últimos dias, de fato, que estamos vivendo, os sinais estão se cumprindo, e o esfriamento está acontecendo, né? Temos visto muitas fato. pessoas aí deixando, esfriando na fé, e mais do que nunca é tempo da gente estar alerta, atento, pensando, falando, orando, vigiando e buscando estar cheios do Espírito Santo para esses dias que são dias difíceis. Há uma perseguição crescente, no momento ela não parece estar tão explícita assim, mas ela está crescendo e a gente, como crente, precisa viver uma vida de muito compromisso. Então, essa aula foi excelente para nos mostrar isso e nos mostrar esse aspecto que nos dá força, esperança que nós temos, né, nas promessas do Senhor, que isso trazem alento, isso nos trazem ânimo para perseverarmos nesses dias turbulentos que temos pela frente, né? Muito obrigado, ótima aula. Que o Senhor continue aí abençoando através da sua vida com esse ensino tão abençoado. Grande abraço, querido. Obrigado, pastor André. Deus abençoe. Temos mais alguém? Muito bem. Então, mais uma vez, queridos, obrigado. Deus vos abençoe. Deus conceda a todos aí uma noite de paz, sono reparador junto dos seus. E sempre orando, né? Sempre buscando ao Senhor, meditando na palavra, crescendo e fazendo o nosso papel neste mundo conforme fomos chamados para fazer, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro aí, que pode ser na igreja, né? Antes mesmo da aula, tá bom, gente? Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Um Amém. abraço, Deus abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau.